E eu queria te convidar a abrir a Bíblia hoje em 1 João, no capítulo 3. Nós vamos ler um texto aqui no versículo 11. Na semana passada nós falamos sobre as características de um cristão, né? Sobre como é que nós devemos nos portar. Amém? Quantos lembram? Amém? E o subtítulo aqui da minha Bíblia, nesse trecho, fala sobre a marca do cristão, o amor. Todos acharam? Aleluia. Diz o seguinte: ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, de que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis que, se o mundo vos odeia, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais observando o seu irmão passar necessidade, se não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Dessa forma saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, e ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus, e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos, e fazemos o que lhe agrada. Ora, é este o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora, Pai, e nos rendemos, nós nos submetemos a Ti, Senhor. Meu Deus, libera a Tua palavra sobre a Tua igreja, que nós sejamos apenas um canal para fluir daquilo que o Senhor está dizendo nesses dias, Pai. Meu Deus, que nós possamos ser usados e Senhor, para que o Senhor possa comunicar a cada um de nós de uma maneira sobrenatural, que nós possamos ouvir a Tua voz essa noite. Que a Tua palavra não pare, Senhor, na nossa mente, não pare apenas no nosso coração, mas que a Tua palavra estampe e marque o nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa semana eu vim meditando nesse texto porque, em cima do que nós falamos na semana passada e as coisas que vêm se desenvolvendo, que o Senhor vem falando conosco. E a principal característica de um cristão, querido, é o amor, né? Cristo deu a vida dele por nós, e ele não faria isso, não fosse tamanho amor dele, né? O Senhor das nossas vidas. E nós, muitas vezes, estamos vindo para a igreja, temos um tempo de caminhada, né? E a Bíblia diz que nós temos o tempo de menino, mas que nós precisamos amadurecer, lá em Gálatas, né? E temos um tempo de caminhada com Deus, e vamos entendendo que nós precisamos amar aos nossos irmãos, e isso nós falamos toda semana, ou quase toda semana, né? E a gente até começa a amar, né? Alguns irmãos que nos fazem bem, alguns irmãos que nos agradam, a gente pega afinidade, a gente quer estar sempre junto, né? A gente quer estar sempre comendo, quer estar sempre conversando, quer estar próximo, né? Por quê? Porque eu me sinto bem quando estou com ele,
né? Porque ele me agrada, porque nós pensamos relativamente igual. Agora, isso é muito fácil. O problema é nós sermos cristãos e termos o amor de Cristo em nós quando, né, como nós falamos na semana passada, quando aparece o nosso treinador de caráter, né, o nosso coach do caráter. Sabe aquele irmãozinho que é pedra no sapato às vezes? Né, não vai pensar nele agora, pelo amor de Deus, calma aí. Né, nesse momento, querido, é difícil que nós possamos exercer o amor de Cristo. Mas a Bíblia diz que, não diz que eu tenho que amar aquele que eu gosto. A Bíblia diz, olha, eu tenho que amar a todos os meus irmãos, como Ele me amou. E talvez você está me olhando agora dizendo assim, para você é fácil. Ou é fácil falar, é difícil fazer, e é mesmo, é muito difícil fazer. Porque nós precisamos ter os nossos frutos do Espírito. Né? Hoje a lição da Escola Bíblica pela manhã foi sobre os dons do Espírito. Mas o que mostra que nós estamos amadurecidos em Deus, queridos, são os nossos frutos. E um dos frutos do Espírito é o amor. Então nós precisamos começar a aprender a amar incondicionalmente. Sabe por quê? Porque quando as pessoas nos ferem, ou nos atacam, ou fazem qualquer coisa que nos magoa, e é natural que você fique magoado, quem disser que não é mentira. Eu me magoo, você não se magoa? Nós nos magoamos. Agora, qual é a nossa atitude no tempo seguinte? Controlar a nossa humanidade. Através do quê? Dos frutos do nosso espírito. Nós precisamos compreender e começar a olhar para as pessoas, inclusive as que nos machucam, com a lente, com os óculos que Deus olha para ela. Quantos mais além de mim têm um monte de defeitos? Eu tenho bastante. Agora, queridos, Deus não me olha com as mesmas lentes que eu me olho, ou com as mesmas lentes que eu olho aos meus irmãos. Ele me vê sem defeito. Ele me vê como Ele me projetou para um propósito. Então, para que nós possamos impactar as pessoas, né? Inclusive aqueles que não são cristãos, ou que não conseguem desenvolver as características de um cristão, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser a mudança, nós precisamos ver a atitude que a gente quer ver no outro. E isso não é uma coisa simples. E você não vai conseguir isso com a força do teu pensamento, nem com o teu treino diário. Você vai conseguir isso com duas coisas, com uma decisão e com os frutos do Espírito desenvolvido em você. Com o Espírito Santo controlando o teu temperamento, controlando a tua mente, o teu caráter. Para que você consiga olhar para as pessoas com compaixão. Senão você não consegue amar. Sabe, nós precisamos entender isso. Porque senão a gente quer tanto transformar as pessoas, né? Já viu aquela, não, eu oro pelo meu tio toda a vida, né? Porque eu quero que ele se renda ao Senhor, ele precisa de Jesus. E aí você vai. E você está sempre falando para ele, aí você lê João 3,16 para ele, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Né? E vai falando de Cristo para ele. E aí um belo dia ele te faz alguma coisa, você devolve na mesma moeda. O que ele vai pensar de você? Agora, nós precisamos compreender que isso não vai ser algo gerado do dia para a noite. Vai ser gerado em oração, vai ser gerado na leitura da palavra, vai ser gerado com os fundamentos que o Senhor tem para te dar. Se eu não consigo ter relacionamento com Deus, né? Se eu não consigo ter um tempo de relacionamento com Jesus, eu não vou conseguir amar as pessoas e nem ver as pessoas como Ele vê. Porque eu não vou conseguir expressar o caráter de Cristo. Porque eu estou longe dele. E nós temos um componente que vem no nosso DNA,
chamado orgulho. E o orgulho, querido, nada mais é do que o componente que derrubou Lúcifer, que era um anjo de luz, e 1/3 dos anjos do céu. E quando o teu orgulho aflora, querido, eu vou falar, não é nem porque Deus quer, mas eu acho que Ele sente tanto, que Ele lembra, né? E Ele, obviamente, existe um afastamento entre você e Deus, através do quê? Da manifestação do teu orgulho. Porque só não consegue amar quem ainda não venceu o orgulho. Nós precisamos vencer o nosso orgulho. Sabe, não se trata de quem está certo, quem está errado, quem tem direito, quem não tem. Se trata de que o que acontece fora de mim não pode controlar o que acontece dentro de mim. E essa pregação é para você, mas é para mim também. Eu também estou buscando isso. Nós precisamos compreender isso, querido. Nós precisamos compreender. E nós precisamos nos achegar ao Senhor. Quanto mais próximos do Senhor, mais compaixão nós vamos ter pelas vidas. Mais nós vamos conseguir enxergar as pessoas como Ele enxerga. Sabe, nós precisamos começar a fazer a diferença. Por muitas vezes nós reclamamos das pessoas, reclamamos que o mundo está frio, é pai matando filho, é filho matando pai, mãe que joga a criança no lixo, e a gente se escandaliza. Mas, querido, de repente, numa escala e numa proporção menor, algumas atitudes nossas expressam a mesma natureza daquele sentimento, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa. E aonde é que fica o amor nisso? Não é? Então nós precisamos compreender isso. E precisamos buscar isso em Deus. Então, como eu disse, isso é uma decisão. Em primeiro lugar, eu preciso decidir, olha, eu quero amar. A próxima vez que você olhar para o teu treinador de caráter, você olha para ele e fala assim, cara, como eu vou conseguir te amar? Mas eu quero te amar. Senhor, me ajuda a amar esse cidadão. Senhor, me dá força. Ainda que eu tenha os meus direitos, ainda que eu tenha sido violado nos meus direitos, ainda que eu tenha razão. Querido, abre mão da razão. Eu quero te fazer só uma pergunta. Se a razão tem importância. Tinha razão humana, que não fosse o amor para Cristo ser crucificado? Não tinha razão. Aliás, existia uma razão para Ele não ser crucificado. E Ele abriu mão da razão dele por mim e por você. Agora, se eu quero expressar as características de Cristo, porque é fácil nós cantarmos, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, Somos corpo e assim bem ajustados, a gente canta e abraça. Mas, queridos, às vezes nem aqui, olha, entre poucos a gente consegue amar a todos. E realmente nos importar com todos. Sabe, a principal característica de uma família cristã deve ser o amor. Quando entra uma pessoa que nunca entrou por aquela porta, ela tem que entrar aqui, ela tem que ser impactada pelo amor de Deus. Mas o amor de Deus vai impactar através da minha vida e da sua. Não vai cair uma bigorna escrito amor nela. Nós vamos transbordar o amor de Deus para a vida dela. Mas para isso a gente precisa estar cheio. Senão a gente vai ter que sair e entrar para ver se pega um pouco. Deus não precisa nos dar nada novo nesses dias, querido. Eu estava numa reunião de pastores ontem pela manhã, e nós estávamos falando justamente isso. Eu acho que Deus já deu, assim, muitos ensinamentos para nós. O que nós precisamos começar a fazer agora é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Sabe, nós não podemos ter um relacionamento superficial. E o amor é a base de tudo, querido.
O amor é um mandamento. O mandamento é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Agora, vamos lá. Nós nos preocupamos conosco todos os dias, sim ou não? Tanto nos preocupamos que a ansiedade é o mal do século. E a ansiedade nada mais é do que excesso de preocupação. A palavra preocupar é antecipadamente. Ocupar-se, ocupar o que? A mente. Preocupar a mente. A ansiedade ela é uma preocupação da mente. Agora, eu não vou dizer que 100%, porque acontece de nós nos preocuparmos com algumas pessoas. Mas em 70%, 80% das vezes você vai estar preocupado com você, querido. Isso é uma distorção de caráter. Sabe, a intercessão, a característica da intercessão, que é a oração, é se colocar diante de Deus para interceder, é interceder por outro. Então nós somos chamados a nos importar com o outro. E querido, Deus nos conhece. Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece os nossos defeitos, conhece as nossas dificuldades. E Ele vai agir em você, desde que você esteja, não por mérito, mas desde que você esteja de coração aberto, buscando. Graça é o favor imerecido. Nós nunca vamos merecer o favor de Deus. Nunca. Não dá para merecer o favor de Deus. Agora dá para mim cooperar a partir do momento que eu me aproximo dEle e eu vou me apaixonando por Cristo. E eu vou me relacionando com Ele, eu vou pegando das características dEle. Se você se mudar para um lugar no sul, você vai pegar o sotaque de lá. Se você se mudar para o Nordeste, você vai pegar o sotaque de lá. Se você se mudar para um outro país, você vai pegar o sotaque desse outro país. Agora, a nossa linguagem precisa ser a mesma linguagem de Cristo, porque nós precisamos nos aproximar dEle. Quantas vezes nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, da nossa razão, dos nossos direitos em favor de um outro? O pastor Luiz Hermínio diz que se a dor do outro não te causa dor, você está mais doente que ele. Parou para pensar nisso? Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas, queridos. Nós precisamos olhar as pessoas como Cristo as olha. Ainda que você, no natural, possa ver os defeitos. Isso não significa você também ser usurpado, querido. Deixa eu fazer um parênteses aqui, deixar isso bem claro. Se você já discerne algumas atitudes de algumas pessoas que muitas vezes querem se aproveitar de você, você não precisa se deixar ser usurpado, se deixar ser violado. Mas você precisa amar. Ainda que você saiba que essa pessoa faz tudo isso. A pergunta que eu queria fazer para você hoje é: se você estivesse no corpo do teu irmão e olhasse para você, você amaria você mesmo? Você compreendeu a pergunta? Não ficou confuso, né? Se você não fosse você, você se amaria? Você olharia para você e falasse: cara, eu amo aquele cara ali, hein? Como ele é perfeito, será? Sobra razões para amá-lo. Nós precisamos parar para pensar nessas coisas. Sabe, nós precisamos ser radicais conosco e tolerantes com o outro. Bem radicais conosco. Porque se eu entendo que eu estou num processo de transformação, se eu entendo que Deus está trabalhando em mim, eu preciso querer acordar amanhã melhor que hoje. Nós falamos isso ontem.
Nós precisamos querer acordar amanhã melhor que hoje. Mas eu não posso exigir que o outro esteja melhor. Cada um caminha na revelação que tem em Cristo, querido. É a mesma coisa que você olhar assim às vezes e diga: meu Deus do céu, como aquele fulano ainda faz isso? Né? Querido, de repente ele não tem a mesma revelação que você tem a respeito daquilo. Ou de repente também você só não teve a oportunidade de fazer a mesma coisa. O dia que tiver, vai fazer. Então nós precisamos aprender a ser tolerante com o outro. E rigorosos conosco. Vai para frente aí um pouquinho, no capítulo 4. No versículo 7. Diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Deus é amor. Tem nome de igreja, tem música, tem placa, tem tudo que você vê escrito isso. Mas de repente você ainda não entendeu, de repente eu ainda não entendi, de repente nós não entendemos que a essência de Deus, a principal característica do Senhor é amor. Deus te amou, querido. Antes que você pensasse em qualquer coisa, você já tinha sido amado. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário 2000 anos atrás, pela minha vida. Nós vamos compreender isso. Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como remissão dos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos a certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Você quer permanecer em Deus, querido? Quer que Deus permaneça em você? Ame. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Você tem segurança do dia do juízo? A palavra nos diz que chegará o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia do juízo. Grande para uns, terrível para outros. Você tem segurança? Porque aqui diz que se você fluir no amor, se você estiver aperfeiçoado no amor, você vai ter segurança para o dia do juízo. Olha, no amor não existe receio. Algumas traduções dizem: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe a punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar: eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma
o seu irmão. Na verdade, eu queria te dar um motivo aqui. Se você não quer de jeito nenhum amar o seu irmão, Deus está te mandando. É um mandamento. Nós vamos compreender isso, querido. Precisamos compreender isso. O fundamento do nosso relacionamento com Deus e o fundamento do nosso relacionamento com os nossos irmãos é o amor. Agora, isso precisa sair do aprendizado, isso precisa vir à prática. Algumas coisas têm sido características nesses dias. A palavra nos diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. No fim dos tempos. Eu creio, quantos aqui mais creem que nós estamos vendo o fim dos tempos? Os sinais estão todos postos. E o que vai acontecer? O amor vai se esfriar. De quem, querido? De qualquer um, menos de mim, menos de você. Amém? Nós vamos precisar ter amor para dar e vender. Não, só para dar, né? Para vender não. Nós vamos ter amor guardado. Sabe? Guarda com você um potinho de amor a mais. Para dar para aquele que não tem. Comece o teu dia fazendo diferente. Tenha atitudes que manifestem o amor. Que manifestem a generosidade. Isso não, queridos, não é só com recurso financeiro. De repente você encontrar com uma pessoa no ponto de ônibus ou na fila do banco e dizer, olhar bem no olho dela e dizer, olha, você é importante para Deus e para mim. Jesus te ama. Agora, por que a gente não faz? Muitas vezes. Porque muitas vezes você não chega para uma pessoa desconhecida e diz assim, olha, Jesus te ama e eu também, Ele tem um plano para a tua vida. E Ele entregou a vida dele por você. Sabe por quê? Não fique chocado comigo. Mas de repente é por uma idolatria. De quem? De você mesmo. Porque você está preocupado muitas vezes com a tua imagem. O que essa pessoa vai pensar? Como ela vai receber isso? O que vai pensar as pessoas que estão em volta se ela me tratar mal de volta? Você está preocupado com a tua imagem. Agora, nós precisamos manifestar o amor de Deus. Se Deus realmente transformou as nossas vidas, se nós realmente somos transformados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, se nós amamos ao Senhor, nós precisamos manifestar esse amor dele. Precisamos tocar a nossa sociedade com amor, querido. Precisamos deixar confuso aquele que nos persegue. Sabe aquele cara que te persegue? Aquela pessoa que te persegue, aquele homem, aquela mulher, pode ser, Homem é mais difícil de perseguir, normalmente é a mulher que persegue, né? Queridos, você precisa confundir essa pessoa. Quando você receber o mal, devolva o bem. De novo, isso não significa ser enganado, se fazer de bobo, Mas não devolva com a mesma moeda. Não devolva com a mesma moeda, querido. Faça diferente. Deixe confuso. Sabe? Chegue muitas vezes você, ainda que com muita razão, Principalmente quando se tratar do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, ou de alguém assim. Chegue, cara, você pode estar lotado de razão. A outra pessoa pode estar assim, completamente errada. Chega e fala, olha, me perdoa. É difícil, não é? Mas faça isso. Manifeste o caráter do Senhor.
E você vai mudar aquela situação. Aqui nós lemos aqui que no amor não há medo. Não há medo de como você vai ser tratado, não há medo de uma punição, não há medo do que vão pensar de você, não há medo do que vai te acontecer. Onde abunda o amor, o medo some, querido. Eu até vi uma pregação, certa vez, de um pastor que ele dizia que o contrário de amor não é ódio. O contrário do amor é o medo. E ele usava esse texto como base. Queridos, quando Adão pecou, e Deus procura ele no paraíso, o que ele fala para o Senhor? Que ele se escondeu porque ele teve medo. O amor de Deus se esvaiu de Adão. Você compreende isso? Então o pecado, ele arranca de nós o amor. O pecado, ele tira de nós o amor. E é assim, é um conta corrente. Nós lutamos tanto para matar a nossa carne. Nós lutamos tanto para vencer a nós mesmos. Para aumentar. Eu digo que às vezes a gente tem que aumentar o tanquinho do amor do nosso cônjuge, né? A Karina mesmo é tempo de qualidade. Ela quer estar sempre junto. E aí a hora que fica junto, você pode passar um dia inteiro com ela. Ela fala assim, a gente nem ficou junto, né? Eu olho assim, eu falo, será? Por quê? Porque é a forma dela de amar. E só estar junto para ela não basta. E por isso que ela me cobra às vezes. Ela fala, não, você estava aí, mas não estava. Você estava com a cabeça em outro lugar. Você estava fazendo outra coisa. Então nós temos um tanque. Imagina assim. Ou um copo, ou como você queira chamar. E assim, a gente vai ali depositando, dia após dia. E se relaciona com Deus e enche um pouquinho. Agora o pecado, querido, vem aqui, e suga de bomba. Leva embora. Deixa vazio. Deus não deixou de amar Adão. Deus foi procurar ele na viração do dia como ia. E você acha que Deus não sabia que Adão tinha pecado? Se Deus é onisciente? Agora Adão teve medo. E se escondeu. Não tema, querido. Ame. Não se preocupe com o que pode acontecer, com o que vão pensar de você. Não se preocupe com a sua imagem. Não se preocupe com os seus direitos, com as suas razões. Sabe, as coisas elas serão ordenadas. Muitas vezes abra mão do seu direito para transformar e para mudar a vida da outra pessoa. Uma atitude sua pode salvar essa vida. Nós precisamos nos posicionar. Se a gente quer ser uma igreja relevante nesse tempo, a gente precisa se posicionar como verdadeiros cristãos. A gente vai precisar ser uma chama acesa de amor. Onde o amor de muitos vão se esfriar, nós vamos precisar incendiar de novo. Nós vamos trazer esse amor de volta. Precisamos ser instrumentos do Senhor nesse tempo. Amém? Precisamos nos preocupar. Precisamos ter compaixão com o próximo, querido. Deus te fez a imagem e semelhança dele. E se você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, o que você precisa ser? Amor. Amor. Assim como a principal característica do Senhor é amor, a tua também precisa ser. Toque vidas, querido. Transforme, mude.
Sabe, pregue sem a Bíblia. Né? Não precisa dizer que você é diácono, cristão, crente, evangélico, pastor. Não se preocupe com os títulos. Pregue com a tua vida. Pregue com as tuas atitudes. Vença a você mesmo.